Isaías, capítulo 1, versículo 18 até 20. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, ou escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos ler de novo? O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Quantos estavam aqui na escola dominical hoje? Vocês ouviram um spoiler hoje de manhã. A Jaqueline estava dando aula aqui, eu falei, ela já está avisando o que vai acontecer à noite. Spoiler é quando alguém fala o que vai acontecer num filme, ou quando alguém fala como é que o livro termina, ou quando alguém fala o que vai acontecer depois de uma série de filmes. Esse mesmo pastor Eudo que eu comentei com vocês, o sogro do meu irmão Manuel, quando ele veio ao Brasil, ele já conhecia vários filmes. Então, quando ia começar um filme, ele já dizia, isso aí vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. E a gente pensava, puxa, ele já contou o fim do filme. Ele já ia fazendo assim um spoiler, ele ia avisando o que ia acontecer. A pastora Lúcia é assim. Às vezes, isso há muito tempo atrás, quando os nossos filhos eram adolescentes, às vezes eles falavam, vamos assistir esse filme? E aí ela perguntava, mas vai morrer no fim? Ou vai dar certo no final? Porque se não vai dar certo, eu não quero ver. E às vezes dizia, não, vai dar tudo certo. Então tá bom, então vou ver com vocês. Isso raramente ela via filme, mas só se terminasse bem. Spoiler é quando você conta alguma coisa. No tempo do fita de videocassete, eu sei que só os mais antigos vão se lembrar. Uma vez os nossos filhos adolescentes resolveram assistir um filme que passou a propaganda a semana inteira. Era O Náufrago. E eles falaram do filme que ia acontecer. Por alguma razão, nós tínhamos algum evento aquela noite. Mas aí eu pedi para o Jaime, grava o filme para eu ver depois. E aí ele gravou em videocassete. O problema é que quando você via depois, você via também os intervalos da propaganda, né? Então, você estava vendo o filme, aí parava, vinha o intervalo, depois continuava. E aí, no dia seguinte, eu fui entregar alguma coisa para uma conhecida, pastora Thelma. E aí eu disse, ontem os meninos assistiram o filme O Náufrago. E ela disse, o filme é muito bom, porque vai acontecer isso e aquilo outro. Contou até o finalzinho. Eu falei, agora acho que eu não quero mais assistir, não. Já sei o final, acabou o suspense, se ele vai sair da ilha ou não. Então, spoiler é quando você conta o final, ou conta alguma coisa que vai acontecer. A Jaqueline já deu um spoiler de hoje de noite, e o tema da mensagem hoje é Você Decide.
Quem é do tempo do você decide aí, levanta a mão. Só alguns e outros não querem se entregar, né? Você decide, eu fui pesquisar na internet, porque eu não lembrava mais quando foi isso. Foi entre o período de 1992 até 2000. Era na Rede Globo. E eram séries, foram diversas séries, que havia algum dilema no meio do filme. E no final dizia, se você quer que aconteça tal coisa, ligue para o número tal. Mas se você quer que aconteça tal coisa, ligue para o número tal. Dependendo do número que tinha mais ligação, eles apresentavam aquele final, porque eles já filmavam os dois, filmavam o final com uma possibilidade, filmavam o outro com a outra possibilidade, e dependendo do número de pessoas, é que eles davam o final desejado pela maioria. E aí eu pesquisando quando é que foi isso, porque eu pensei no tema Você Decide, e tinha lá dos episódios que eu assisti, eu sou desse tempo também, que era um homem que era da propaganda, estava viajando de avião, e do lado dele tinha um homem muito rico, e o homem estava carregando uma maleta, e a maleta estava cheia de dinheiro, porque ele estava levando para fazer uma doação para um orfanato. E aí, no meio do voo, o homem começou a passar mal e pediu para ele segurar a maleta. E ele morreu, o homem rico morreu. E aí o dilema era o seguinte, o homem que estava na poltrona ao lado, que não conhecia o outro passageiro, agora tinha uma maleta cheia de dinheiro. E a pergunta que eles faziam era a seguinte, você acha que ele deve levar o dinheiro para o orfanato ou ele deve guardar o dinheiro para ele? Isso, lá em 1992, a maioria pediu para ele ficar com o dinheiro. A maioria telefonou para o número dizendo, não entrega o dinheiro não. E aí eles apresentaram o fim do filme, como ele tendo ficado com aquela grande quantidade em dinheiro, só que ele tinha problemas de consciência, por não ter feito a coisa certa. Deu tanto problema que até o ministro das Finanças foi em rede nacional para comentar o caso. Mas o tema era Você Decide. E hoje nós vamos falar sobre isso também, sobre o culto. Hoje nós chegamos a um culto. Para acontecer um culto, o que precisa ter? Primeira coisa, precisa ter gente. A igreja, quando está aqui vazia durante a semana, não tem culto. Porque os bancos não prestam culto para Deus. Os instrumentos guardados também não louvam a Deus. Esse púlpito aqui, durante a semana, não prega nada. Aquele gasofilácio ali também, durante a semana, não faz nada. Então, para haver um culto, as pessoas precisam chegar. Além de chegar, o que mais precisa ter num culto? Que nós já fizemos aqui. O que nós já fizemos? Louvor e adoração, nós cantamos. Essa semana o irmão Sebastião mandou um WhatsApp para mim dizendo, pastor, pede para o grupo de louvor cantar Rompendo em Fé. E aí eu passei o desafio para eles acharam, e a hora que começaram a cantar, o irmão Sebastião se emocionou, porque a primeira vez que ele entrou numa igreja evangélica, era essa música que estava cantando. E ainda hoje essa música abençoa a vida dele. É um louvor que abençoa a vida dele. Então, um culto precisa ter louvor. Adoração. Jaqueline falou sobre adoração hoje, que não é só cantar. Adoração pode ser você ficar de mão levantada agradecendo para Deus. A sua vida deve ser de adoração. E ela falou bastante sobre isso hoje. Um culto precisa ter pessoas, precisa ter louvor e adoração. O que mais precisa ter num culto? Pode falar, não faz mal não é pecado. Oração, nós já oramos aqui, uns pelos outros, oramos por milagres. A gente ora, porque quando a gente ora, a gente fala com Deus. Imagina você ir visitar alguém, eu vou na casa da Bia e do Jefferson,
É isso, agora acertei. Mas eu vou aprender, tá bom? Eu vou lá na casa deles, aperto a campainha, eu entro, sento no sofá e fico lá no celular. Aí daqui a pouco eu levanto, abro a porta e vou embora. O que o Jefferson vai falar para a Bia? Esse pastor é mal educado. Ele veio aqui na nossa casa, nem falou com a gente. Então, durante o culto, a gente fala com o dono da casa. O dono da casa, essa casa é uma casa de oração, ela é construída para Deus, e a gente vem aqui e a gente fala com Deus. Ainda bem que não é só aqui que a gente fala com Ele, mas a gente fala com Deus andando na rua, a gente fala com Deus lá fazendo as nossas coisas em casa, a gente fala com Deus à beira da nossa cama, a gente fala com Deus no meio da cidade. Um culto precisa ter oração. E todo culto nazareno o que tem? É normal. A gente contribui. Isso é normal em todas as igrejas do Nazareno. É assim que funciona, é assim que a gente paga nossas contas. E o interessante é que no tempo da Bíblia já era assim. Tinha até gente que contava e guardava na casa do tesouro, para que houvesse mantimento no templo. Aquele templo lá de Israel, também tinha gente que fazia essa questão de tesouraria, de contar, de prestar contas, de pagar os que vinham fazer os trabalhos na igreja e tudo mais. Então todo o culto precisa chegar a gente, precisa ter oração, precisa ter música, precisa ter oferta, palavra também, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, compartilhar a Bíblia, compartilhar testemunhos. E depois de compartilhar a Bíblia é um tempo de decisão. Porque quando a gente prega, não é só por pregar. É para dizer, olha, a Bíblia está dizendo isso, agora você decide o que vai fazer. Se você vai fazer o que a Bíblia está recomendando, ou se vai fazer do seu jeito. E eu posso dizer que o nosso jeito não vai muito bem. O jeito que Deus orienta é sempre o melhor. E todo culto também tem a comunhão. A gente conversa, a gente toma um chazinho, um cafezinho, a gente sorri um para o outro, dá um abraço e aperto de mão e tudo mais. A gente às vezes pergunta como está, como é que estão as coisas. Faz parte do culto. E às vezes a gente olha uma igreja e a gente diz, tinha gente, teve oração, teve música, deram oferta, o pastor pregou alguma coisa, fez o apelo depois. Apelo que a gente chama é o convite. No final da mensagem a gente faz o apelo. Um pastor pregou, depois que ele pregou, ele disse, quem quiser aceitar Jesus, levanta a mão. Aí um bêbado levantou a mão e disse, pastor, só nós dois mesmo. Porque o pastor estava dizendo, levante a mão. Então o bêbado disse, só nós dois. O outro foi na central, isso. Foram orar com ele ali. E aí a pessoa que estava ajudando disse, ore comigo. Deus perdoa os meus pecados. E ele disse, eu também. Sou pecador. Ele disse, eu também. Então o apelo é o convite depois. E às vezes a gente olha um culto e a gente diz, teve apelo também. As pessoas conversaram. Agora, a questão que eu queria trazer hoje, nesse texto de Isaías, Deus começa dizendo nesse versículo 18, o Senhor diz, venham pois e vamos discutir a questão. Deus está dizendo, Elisete, vamos conversar sobre isso. Rogério, vamos tratar essa coisa. Jô, vamos tratar esse assunto. Paula, senta aqui, vamos conversar. Deus está dizendo para o seu povo, venham para cá e vamos conversar sobre algumas coisas. Sabe quando o chefe diz, vamos lá na minha sala que eu preciso conversar? Às vezes já vem aquela preocupação, é promoção ou é demissão? Deus está dizendo, vamos na minha sala conversar. Deus sempre nos chama para conversar. Deus quer falar conosco. Deus quer falar com a Eidra. Ele deseja falar com a Eidra, deseja falar com a Francisca.
E às vezes ele quer falar e dizer: Esdras, isso aqui, ó, me explica isso aqui. Não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que deveria ser. Deus está dizendo: venham, pois, e vamos discutir a questão. Que questão? A questão do culto. Deus está dizendo: vamos discutir. Qual que era a situação? Se você olhar ali no versículo 10 em diante, de Isaías capítulo 1, o que estava acontecendo? No versículo 10, Deus diz: príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra. Sodoma e Gomorra, que cidades eram essas? Cidades que fizeram coisas tão erradas que Deus teve que disciplinar. Mas aqui em Isaías, Deus está falando com Sodoma e Gomorra? Não. Deus está falando com Judá, com o seu povo. E Ele está chamando o seu povo com o nome das cidades de Sodoma e Gomorra. Se Deus está chamando o seu povo pelo nome de duas cidades que foram destruídas por causa de coisas erradas, o que Deus estava dizendo? Vocês estão mal. Vocês não estão bem. E o que é que estava acontecendo? O versículo 10 diz: dê ouvidos à lei do nosso Deus. Está chamando o povo dele, o povo de Judá. Tá bom? A mensagem não é para Sodoma, não é para Gomorra, mas o povo de Judá estava sendo chamado como Sodoma e Gomorra. E eles precisavam ouvir a lei de Deus. Versículo 11: o Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? O templo, antigamente, as pessoas tinham que trazer um animal para ser morto, para conseguir perdão de pecados. Ainda bem que não é mais assim. Senão a gente ia chegar na igreja, cada um com seu bichinho, ovelhinha, tinha que ser uma ovelhinha perfeita, uma ovelhinha sem defeito, sem mancha, não podia estar faltando um pedaço, não podia estar com problema na orelha caída, tinha que ser um bichinho perfeito. Se a pessoa não tinha dinheiro, podia ser uma rola ou pombinhas, que era mais fácil conseguir para quem era pobre. Mas hoje a gente não precisa mais trazer ovelhinha para a igreja, graças a Deus. Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz, no nosso lugar, de uma vez por todas. A morte de Jesus, lá naquela cruz, é válida para hoje. Por isso que hoje nós não precisamos trazer um cordeiro para pedir perdão pelos pecados. O que nós temos que fazer é olhar para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista disse, e pedir perdão pelos nossos pecados. Mas Deus está dizendo: de que me serve a multidão de sacrifícios que vocês trazem? O povo chegava para o templo com os bichinhos para serem sacrificados, e eram muitos bichinhos, e Deus está dizendo: para quê? E alguém poderia dizer: mas o Senhor mesmo que falou que era para trazer. E agora Deus está dizendo: não está funcionando, não é assim. Por quê? E o versículo continua dizendo: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus está dizendo: não estou gostando disso. Mas não foi Deus que falou para fazer? Foi, mas só que estava fora do padrão. Deus está dizendo: não estou gostando. Não estou gostando. Que mais? Versículo 12. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos átrios? Pisotear, era uma coisa assim, a palavra usada aqui é uma palavra muito assim de
quando entravam e invadiam alguma coisa. Deus está dizendo, vocês estão invadindo o meu templo. Lembra que eu disse que para ter um culto as pessoas precisam chegar na igreja? Só que do jeito que as pessoas chegavam, para Deus era como se fosse assim um bando entrando de qualquer jeito. Deus está dizendo, vocês estão só pisoteando o meu templo. Eu não estou gostando desses sacrifícios. Versículo 13. Não me tragam mais ofertas vãs. O que é uma oferta vã? É uma oferta sem valor. Uma oferta que não vale de nada. Oferta vã. Uma oferta que não tem valor nenhum. Já pensou? Você vai para a igreja, faz algo para Deus, canta, prega, traz alguma coisa para colocar ali, cumprimenta as pessoas, faz uma oração e se de repente Deus diz, não gostei, não valeu de nada. Foi uma oferta vã, foi uma palavra vã. Deus está dizendo, não me tragam ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. O incenso fazia parte da oração. Não é esse incenso que as pessoas queimam, aquela varetinha, não. Sabe a varetinha? Que as pessoas queimam e fica fedido. Quando eu era do colégio Culto às Ciências, um dia uns alunos decidiram queimar incenso dentro da sala de aula, lá no Culto à Ciência. Mandaram todo mundo sair, a turma da bagunça, e queimaram um monte de incenso dentro da sala de aula e fecharam a porta. Ficou todo mundo lá de fora. Aí a hora que chegou o professor, estava todo mundo para fora, e aí a hora que ele entrou, ele entendeu. Aí ele mandou todo mundo entrar e a gente teve aula com aquele fedor de incenso a aula inteira, né? Então, não foi boa coisa. Mas o incenso aqui do templo da Bíblia não é o mesmo incenso que as pessoas queimam naquela varetinha. Existe até uma medida certa. Eu estava vendo esses dias alguém dizer que os judeus já têm sacerdotes sendo treinados para assim que eles reconstruírem o templo, voltar todo o ritual de sacrifício, ritual de queimar incenso, tudo. Existe até uma medida que é a quantidade de incenso, que não é medido por colherada, né? Que nem alguém vai fazer bolo, 2 colheres disso, 3 xícaras daquilo. Tem uma medida de incenso que tem que pegar com 3 dedos. Esses 3 dedos aqui, o sacerdote tem que pegar aquele pó, com esse dedo tem que limpar o excesso e com esse outro dedo limpar o outro excesso, porque tem que ser exatamente a quantidade que cabe nos 3 dedos. Já pensou? Tem faculdade para sacerdote aprender a fazer isso, pegar incenso e fazer a limpeza certinho e jogar aquela quantidade de incenso no incensário para perfumar o templo. Está tudo preparado, as roupas dos sacerdotes já estão prontas, o menorá já está feito de ouro e fica no meio da cidade exposto lá e as pessoas não roubam, mas já está pronto. Mas Deus está dizendo aqui, o incenso é para mim abominação, mas era exatamente o incenso que Deus tinha mandado queimar. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Obrigado. Esqueci do meu chá, né? E Deus está dizendo, já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-los. Deus está dizendo, estou cansado dessas reuniões. Por que estava cansado? Por que Deus não estava se alegrando? Versículo 15 diz, quando vocês estendem a mão, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço. Já pensou Deus dizendo, Elisete, quando você ora, eu
tapa os ouvidos. Laíde, quando você ora, a gente não quer isso, a gente quer orar e Deus ouvir. Mas nessa época aqui, Deus estava dizendo para o seu povo, estava chamando o seu povo de Sodoma e Gomorra. E estava dizendo, quando vocês oram, eu fecho os ouvidos para não ouvir. Eu fecho ali no versículo, fecho os meus olhos, sim, quando vocês multiplicam as orações eu não ouço. E aí ele dá a razão. Por que estava acontecendo isso? Por que Deus estava cansado das reuniões? Por que o louvor não estava agradando a Deus? Por que as pessoas chegarem para o templo não estavam deixando Deus feliz? E aí ele diz, versículo 15, finalzinho, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Gente matando gente. E ainda fala mais coisa. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Lembra que eu disse que a Jaque deu spoiler? Que ela falou que não adianta nada durante a semana fazer coisa errada e chegar domingo aqui, levantar as mãos e ficar cantando para Deus, porque Deus viu o quê? A nossa semana. Deus não só viu a nossa semana, mas Ele viu que a gente estava o quê? Pensando. Ele sabe o que estava no nosso coração, a intenção do nosso coração. Porque às vezes a gente faz uma coisa boa para as outras pessoas dizerem, opa, parabéns, ficou bom, ou obrigado porque você fez tal coisa por mim. Às vezes a intenção nossa não é fazer o bem, mas é receber reconhecimento, receber um tapinha nas costas de muito bem, Francisca, muito bem, Luiz. Deus está dizendo, lavem-se, fortifiquem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. E além de parar de fazer o mal, versículo 17 diz, aprendam a fazer o bem. Porque fazer o mal é normal, ainda mais se é o mal que a gente faz por muitos anos. Tem alguns hábitos que para perder, o quê? Difícil. É difícil. Porque às vezes fez a vida inteira daquele jeito. E aí de repente descobre que Deus não gosta daquilo. E agora? Eu preciso parar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Eu preciso mudar o meu jeito de pensar. Eu preciso mudar o meu jeito de ver as coisas. Eu tenho que aprender a fazer o bem. Ainda diz aqui, busquem a justiça. Porque quando a gente faz coisa errada, a gente pratica injustiça. Deus está dizendo, aprenda a fazer justiça agora. Garantam o direito dos órfãos e defendam as viúvas. Garantam o direito dos órfãos e defendam a causa das viúvas. Naquela época não tinha aposentadoria. Não tinha seguro de vida. Então, muitas vezes, quando o homem morria, a viúva ficava sem sustento nenhum. Porque é o homem que tinha a sua... trabalhava no campo, fazia alguma coisa, consertava isso, fabricava aquilo. E aí a viúva, às vezes, passava necessidade. E alguns homens, na época, diziam, eu empresto dinheiro. Eu fico com a sua casa como garantia, depois você pagar o dinheiro, eu devolvo sua casa. Mas já sabia que ela não ia devolver. Mas faziam isso para ficar com a casa da viúva. E às vezes a viúva dizia, eu estou sem dinheiro. Não, tudo bem, sem problema.
eu vou vender seus filhos. E vendia os filhos da viúva como escravos para pagar a dívida. Isso acontecia muito. E agora Deus está dizendo, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Não era para tirar vantagens. E aí o Senhor diz, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos sentar aqui, venham. Vamos falar sobre isso. Eu não estou gostando desse culto. Você acha que eu estou ficando impressionado com esse culto? Com a roupa que você veio para a igreja? Porque você veio na igreja, porque você cantou, você pregou, você tocou, você ofertou, você conversou com os irmãos, sorriu, abraçou, deu beijinho. Deus às vezes está dizendo, está faltando algo. Está faltando o quê? Tirar a maldade dos pensamentos, maldade das ações, do lado de fora da igreja, e aprender a fazer o certo, porque não adianta nada pregar muito bem e ser caloteiro. Não adianta. Quando eu era garoto, uma vez veio um cantor, era do tempo do long play, era um disco desse tamanho, uma bolacha grande, mas tinha poucos louvores, porque não cabia quase nada. Hoje a gente pega uma coisinha assim, tem uma quantidade enorme, né? Mas ele veio, cantou na igreja, coisa e tal, foi embora, pediu um dinheiro emprestado para meu pai. Depois meu pai era o pastor. Depois meu pai descobriu que várias pessoas da igreja tinham emprestado para o homem. Para cada um ele pedia um dinheiro emprestado. Então, sumiu o camarada. Mas cantava bem, cantava bonito. Mas era caloteiro. Você acha que Deus se alegrava quando ele cantava na igreja? Não. Nós sim, porque a gente achou bonita a música. Mas para Deus era barulho. Para Deus, não. Então Deus está dizendo, vamos conversar. Vamos conversar sobre isso. E olha o que diz ali, versículo 18. O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Eram duas tintas vermelhas fortes. E quando você tingia uma roupa de lã, por exemplo, a tinta estava lá, você nunca mais ia desbotar aquilo. Era um vermelho forte. E o carmesim. Alguém disse que era indesbotável. Mas Deus está dizendo, ainda que a vida de vocês seja cheia de pecado. Lembra que ele disse que as mãos dele estavam como? Cheias de sangue. Deus está dizendo, ainda que o pecado de vocês seja vermelho como o escarlate, vermelho como o carmesim. Vamos conversar, porque eu posso purificar você e deixar branco como a neve. Eu nunca vi neve de verdade. Aliás, eu vi passando no carro assim, um carro que veio de uma outra cidade, então no capô de trás, no porta-mala, tinha uma altura de neve assim, e o carro passou. Só vi uns floquinhos caindo de nada, fiquei emocionado, vai nevar, eu queria ver neve. Né? O homem do tempo dizia, vai nevar, eu ficava, quero ver neve, né? Nunca vi neve, mas não nevou quando eu estava lá. Mas Deus está dizendo, eu posso purificar como a neve. A neve, ela desce tão limpinha, e Deus está dizendo, eu posso purificar a sua vida, seu coração. Você vai continuar com o mesmo tom de pele,
moreno, bronzeado, seja lá qual for seu tom de pele, mas está falando de lá dentro, a alma. Ele está dizendo, eu posso purificar. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. Então agora, depois desta mensagem, Deus faz o apelo. E nesse apelo tinha duas opções. A primeira é essa: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. Essa é a opção 1. E qual era a opção 2? Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus está dizendo, tem duas opções. Deus está dizendo, não sou eu que vou escolher por você. Eu estou apresentando as duas opções e você decide. Então, todos os dias, o Esdras, eu, a Melissa, o Walter, todos os dias, o Alexandre, todos os dias nós decidimos entre o bem e o mal. Fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Nós decidimos com as nossas atitudes. Nós decidimos se o nosso culto no final de semana vai agradar a Deus ou se Deus vai fechar o ouvido para não ouvir a nossa oração. Se a gente vai cantar e Deus vai se alegrar ou se Deus vai falar só barulho. Se a mensagem vai ser usada por Deus ou se Deus vai falar só blá blá blá. Nós decidimos. E se você olhar lá no capítulo 55, parece que é um paralelo desse capítulo 1. Isaías 55. Isaías 55, versículo 6 em diante. Parece que é complemento do versículo do capítulo 1. E aí está dizendo, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. O que Deus está dizendo? Ainda dá tempo. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Já era pastor aqui no Adelaide, e aí uma senhora que tinha frequentado a igreja há muitos anos, mas aí abandonou. Aí um dia ela me procurou e disse, meu filho foi morto, precisava que o senhor fosse lá fazer uma palavra no funeral dele, para ver se Deus muda ele de lugar. Para ver se Deus muda, ao invés de mandar para um lugar, mandar para o outro. E aí eu falei, olha, eu vou lá para levar uma palavra para a família. Mas nós cremos que a decisão cada um toma enquanto o quê? Enquanto está vivo. Eu preciso tomar a minha decisão enquanto eu estou vivo. Depois que eu morrer, não adianta alguém falar com Deus e dizer, Deus, ele era um pastor tão legal, deixa ele entrar, nem que seja para ficar lá no fundo, lá no cantinho, pode ficar lá no cantinho da disciplina, mas faz esse favorzinho para a gente, não vai adiantar. Eu tenho que buscar a Deus enquanto, o que diz aí? Enquanto Ele pode ser encontrado. Se você procurar, vai encontrar, que ainda dá tempo. Mas depois que passar o tempo, depois que morrer, não adianta mais. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Deus está perto, Francisco. E Ele quer que a gente o invoque. Quando era garota, a gente chamava, às vezes, os menininhos de briga, garoto invocado.
É um garoto invocado. Mas aqui está dizendo de invoque, é de chamar a Deus. Chama por Deus enquanto Ele está perto. Que o ímpio, versículo 7, abandone seu mau caminho. Uma pessoa ímpia, uma pessoa impura. Está dizendo que um impuro abandone o seu mau caminho. Deixe para lá o caminho errado e comece a andar no caminho certo. Quem é o caminho certo? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aqui está dizendo: deixe o impuro o seu mau caminho. Deixa esse caminho mau, comece a andar no caminho certo. E o homem mau, os seus pensamentos. O homem mau tem que tipo de pensamento? Pensamento mau. Por isso ele é mau. Ele tem pensamento mau e ele faz as coisas que ele pensou. Então deixe o homem mau, seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A conversão é isso: você está andando para um lado, descobre que está no caminho errado, e aí acontece uma conversão, você começa a andar para o outro lado oposto. Mas é preciso tomar essa decisão. E quem decide? Você. Você decide se vai continuar no caminho errado ou se vai se converter e andar para o caminho certo. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ele não é mesquinho no perdão. Sabe gente que só dá tchau assim? Você não quer abrir a mão? É pão dura? Dá tchau assim? A Bíblia está dizendo que Deus não é mesquinho em perdoar. Ele é rico em perdoar. Ele perdoa aqueles que pedem perdão para Ele. Então, se você tem algo no seu coração que te incomoda, tem algo na sua vida que te traz culpa, vai para Deus. Ele está perto. Ele pode ser encontrado. E Ele deseja te perdoar. Versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. O que Deus tem para você é melhor do que o que você pensa para você mesmo. O que você planejou para a sua vida, tudo certinho, tudo planejado, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou tal, e vou. Esses são os seus pensamentos, são os seus caminhos. Deus está dizendo: os meus pensamentos são mais altos. Assim como o céu e a terra tem uma distância grande, meus pensamentos são bem mais altos, os meus caminhos são bem mais altos. Deixe o seu caminho, converta-se ao Senhor e ande no caminho dele. Versículo 10: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. A chuva cuida disso. A chuva que vem da terra traz bênção. Essa é a palavra que a gente sempre usa acerca da lei da semeadura. Essa semana eu estava compartilhando com alguém acerca da semeadura. Quando você semeia alguma coisa na vida de alguém, você semeia uma cesta básica,
semeia um sapato, semeia um tênis, semeia um bolo na vida da vizinha, semeia alguma coisa. Você está semeando, e quando a gente semeia, a gente colhe. E aí eu estava com a pessoa e eu disse, mas e se eu puser a semente aqui nesse chão? E aí ele disse, não vai nascer nada. Eu falei, exato, porque a semente só funciona se ela for no solo bom. Porque às vezes a gente fala, eu vou semear na vida de tal pessoa. Se a pessoa é um solo ruim, você não vai ter colheita. Às vezes a pessoa veio e contou uma história, porque isso, porque aquilo outro, aí você fala, puxa, eu vou semear na vida dela. Às vezes a gente perde semente, porque o solo é ruim. Você fez algo bom, mas o solo... Eu ouvi um pastor pregar esses dias, não lembro o nome dele, mas ele disse que uma vez ele estava no escritório e chegou uma irmã e disse, pastor, estou passando por necessidade e o gás de casa acabou e não sei o quê. E aí ele disse, irmã, faz o seguinte, vai lá e compra o gás. E deu o dinheiro para ela. A mulher começou a sair do escritório e Deus disse, você fez errado. Eu estou tratando com ela a questão do gás. E agora você já deu o gás para ela. Aí ele correu atrás da irmã, desculpa, cadê aquele dinheiro? Está aqui, me devolve aqui, porque Deus está dizendo que Ele está tratando você com a questão do gás. E aí ela disse, é verdade, pastor, Deus estava me tratando com a questão do gás. Né? Aí ele disse, eu não quero atrapalhar o plano de Deus. Porque às vezes Deus trata a gente, para a gente aprender algumas coisas. Situações difíceis nos ensinam coisas importantes, mas às vezes a gente quer um caminho mais fácil. E às vezes a gente semeia no lugar errado. Aqui está dizendo que a chuva dá o quê? Semente ao semeador e pão ao que come. Tem duas coisas importantes aqui, que a gente precisa entender o que é pão e o que é semente. Se eu plantar pão, o que acontece? Eu tenho um cachorrinho lá em casa que às vezes ele ganha pão, se ele não está com fome, ele cava e enterra o pão. Mas nem por isso a gente acha de vez em quando no quintal pé de pão, porque o pão embolora e não dá nada. A Bíblia está dizendo que Deus dá semente ao semeador e pão ao que come. Se eu semear o pão, eu passo fome e não vou colher. Mas se eu comer a semente, eu não vou ter colheita. Só vou matar minha fome naquele instante. Então, pergunte para Deus, Deus, isso aqui é para eu semear ou isso aqui é pão para eu comer? Não adianta nada pegar o salário e semear na vida de pessoas ou na vida da igreja. A família vai passar necessidade por falta de pão. Então, o pão que Deus nos dá é para comer. Mas às vezes Deus vai pôr na sua mão alguma coisa e vai dizer, semeia. Semeia. Às vezes Deus vai pôr alguma coisa e vai dizer, semeia. E a nossa vontade é o quê? Comer. Mas Deus, está tão bonita a semente, posso fazer um curau? Não, Deus está dizendo, semeia. A outra pessoa que vai fazer o curau, você vai semear na vida de alguém, para ser pão na vida de outra pessoa. E quando a gente semeia por obediência a Deus, Ele nos dá colheita. E ainda continua mais dizendo, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Eu quero agora esses versículos 12 e 13, que parece o finalzinho do capítulo 1. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Já pensou ser guiado em paz? Ser conduzido em paz no trabalho, na vida em família, nas reuniões de família, vindo para a igreja, voltando da igreja, ser guiado em paz. Em paz serão guiados.
Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. O pastor Ripe pregou sobre esse trecho uma vez aqui. Você vai ver a natureza de outra forma, você vai perceber Deus cuidando de tudo. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar de sarça, crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Nós decidimos como será o culto do domingo que vem. O mesmo culto pode ser bênção para o Walter e Deus olhar e dizer: meu servo Walter, conversei com ele durante a semana, mostrei para ele algumas coisas e ele seguiu o que eu mostrei. Deus pode se alegrar com a oração do Walter, Deus pode se alegrar com a presença do Walter. Mas outra pessoa, talvez mais antiga na igreja, que teve uma semana fazendo um monte de coisa errada, talvez cantou mais afinado que o Walter, talvez orou com umas palavras mais bonitas, e às vezes Deus vai dizer: não ouvi nada, só ouvi um barulhinho. Você decide. Deus hoje te chama para chegar perto dele. Deus te chama para andar com ele. Mas ele não obriga. Há uma diferença. Algumas igrejas, como eu já disse, ensinam que Deus escolheu quem ia para o céu. É a tal da predestinação. Deus olhou e disse: eu vou fazer a Jo para ela ir para o céu, mas eu vou fazer a Joana e ela não vai para o céu, só a Jo vai. Ou seja, Deus, antes de nascer as pessoas, ele já teria decidido: o Jefferson, eu quero que ele vá para o céu, mas o primo dele não. Algumas igrejas creem nisso. Nós cremos que Deus deseja que todos nós tomemos o caminho do céu. Jesus morreu por todos, por mim e pelos que não vieram para a igreja hoje. Jesus morreu para todos. E o convite é: venha, venha. O pastor Edson, lá de Campinas, um tempo ele foi para uma dessas igrejas para substituir numa igreja que estava precisando de pastor, e aí foram entrevistá-lo, e quando chegou nesse detalhe que ele tinha que explicar essa questão, e mais outros detalhes, e eram umas palavras bem complicadas da teologia que a gente não usa, palavras que a gente não usa, tá? Por exemplo, a gente às vezes fala que é múltiplo de 3, é múltiplo de 7, 3%, 40% a mais. Eu estava ouvindo alguém falar que existem tribos que eles contam 1, 2 e mais. Só assim, é 1, 2 e mais. Eles não sabem matemática. Até número 2 eles contam, depois disso é mais. Então, para eles, essa questão de múltiplo, de 10%, 20%, 3 vezes mais, não entra na cabeça deles. Então, essa palavra difícil que o pastor Edson tinha que explicar para aquele grupo de pastores dessa outra igreja, de repente perguntaram aquilo, a hora que ele estava se preparando para responder, entrou a cozinheira e disse: ó, gente, eu tenho que ir embora, vocês não vão almoçar não? Eu tenho que ir embora, o almoço está pronto. Ou vocês almoçam agora, eu vou fechar a cozinha, vocês vão ficar sem almoçar. E aí um deles disse: ô irmã, espera só terminar aqui a entrevista com o pastor e a gente já vai almoçar. Ela disse: não, eu não quero perder meu ônibus, ou vocês vão almoçar agora, ou eu vou fechar a cozinha. Aí um olhou para o outro olhou para um e disse: não, tudo bem, vamos lá almoçar. E o irmão
O irmão está aqui, foi bem recomendado, ele tirou nota máxima na prova, a gente dá por satisfeito, né? Mas nós aqui na igreja, nós cremos que você é livre para decidir. Você decide. Dani já tomou muitas decisões, né? Na vida, com certeza. Nós tomamos todos os dias. Todos os dias a gente tem que tomar decisões. E hoje Deus nos chama para conversar. E talvez Ele está dizendo para você: olha, hoje, é hoje, vamos conversar. Eu quero mudar isso aqui na sua vida. Mas é você quem decide. Eu tenho um caminho maior, mais alto, pensamentos mais altos. Eu quero te levar para outro nível de entendimento. Eu quero te levar para outras situações. Mas você decide. Se vai continuar no seu caminho, como terminava aquele trecho de Isaías capítulo 1, ou se você vai andar nos meus caminhos. Abaixe sua cabeça, feche seu olho. E esse é o momento do apelo. E o apelo que eu faço hoje é: olhe para dentro da sua vida, esquece quem está do seu lado, olhe para a sua vida. Você que está aqui, quem estiver em casa assistindo depois a gravação, o apelo que eu faço hoje é: olhe para dentro da sua vida. Como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? Não adianta nada cantar bonito na igreja, pregar bonito na igreja, vir aos cultos várias vezes por mês, limpar a igreja, pintar a igreja, fazer as coisas na igreja. Não adianta nada se no restante do tempo que você tem, se as coisas são do jeito que Deus não gosta. Ele está chamando para uma decisão. Olhe para a sua vida. Será que hoje Deus está te chamando para dizer: vem, me dá a sua vida. Me dá a sua vida. Deixa eu cuidar da sua vida. Deixa eu entrar na sua vida e te mostrar o que eu tenho planejado. Lembra aquele Você Decide, que as pessoas ligavam e dependendo do número que escolhiam, o filme terminava de um jeito ou terminava de outro? Você decide. Hoje eu gostaria de te dizer que Deus está perto e Ele quer ser encontrado por você. Ele está perto. Encontre enquanto dá tempo. Fale com Ele enquanto Ele está perto. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá de você. Ele vai te perdoar, porque Ele é rico em perdoar. Só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode te libertar daquilo que te aprisiona, daquilo que te deixa preso a alguma coisa. Só Ele pode te libertar. Ainda com a cabeça baixada, olho fechado. Faça a sua oração, converse com Deus agora. Converse com Deus. Hoje pode ser o dia da sua conversão. O dia que você vai anotar na agenda como o dia que você nasceu de novo. Porque quando a gente se converte, a gente morre e nasce de novo. Só que a gente nasce numa outra família, na família de Deus. Talvez você vai anotar na sua agenda
dia 12 de fevereiro de 2023, eu nasci de novo. Eu parei de fugir de Deus e eu o encontrei. Eu pedi perdão e Ele perdoou os meus pecados e eu nasci de novo. Hoje, o apelo que eu faço é esse. Convide Jesus para entrar. Convide. Ele sabe a sua vida. Ele sabe o seu histórico. Ele sabe quem você era há 3 anos atrás. Ele sabe quem você é durante a semana. Ele sabe o que você pensa que talvez ninguém da família saiba. Mas Ele quer entrar na sua vida e te fazer uma outra pessoa. Se você quiser, repita comigo essa oração agora. Uma oração de entrega, uma oração de pedido de perdão. Tá? Você que decide se vai pedir perdão ou não. Se você quiser pedir perdão, eu vou só te ajudar a começar a oração. E depois em casa você vai continuar essa oração do seu jeito. Só vamos começar a oração hoje. E a oração é simples, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Senhor Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe o que eu penso, o Senhor sabe por que eu faço as coisas, o Senhor sabe do meu dia a dia, e eu te peço perdão, porque eu sei que algumas coisas eu não deveria pensar, algumas coisas eu não deveria fazer, algumas coisas eu precisava fazer, mas não estou fazendo. Senhor Jesus, eu te peço, limpa a minha vida, vem morar dentro de mim. Eu preciso morrer e nascer de novo. Eu preciso ser uma nova criatura, agora um filho de Deus. Jesus, nessa noite, 12 de fevereiro de 2023, eu te peço, entra na minha vida e faz de mim um outro jovem, uma outra moça, uma outra senhora, um outro senhor, uma criança diferente. Faz de mim outra pessoa. Eu preciso de perdão. Nós só começamos a oração aqui. Essa oração não terminou ainda não, tá bom? Se você está fazendo essa oração comigo, quando chegar em casa, antes de dormir, você vai lembrar e você vai continuar essa oração e vai falar com Deus. E aí você vai falar com Ele e Ele vai te ouvir, Ele está perto e Ele pode ser encontrado. E aí você vai ser mais específico com Ele. Se o seu problema é mentira, fale com Deus. O Senhor sabe que eu sou mentiroso. Se é desobediência, fale com Deus, eu sou desobediente. Ou eu sou teimoso. Ou eu penso coisa errada. Eu gosto de falar mal da vida dos outros. Eu gosto disso, eu gosto daquilo que eu sei que não deveria estar fazendo. Seja específico com Deus lá na sua casa. Faça uma entrega para Ele. Faça uma entrega total da sua vida. E diga, Jesus, eu quero andar com o Senhor nesse novo caminho, naquilo que o Senhor tem de planos para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração agora, continue em casa. Se você quiser, me manda um zap depois dizendo, pastor, ontem eu fiz a oração lá na igreja e eu
peço que o Senhor esteja orando por mim durante a semana, porque eu vou precisar tomar umas decisões, eu vou precisar mudar algumas coisas. Vai orando por mim, pastor, tá bom? Manda um zap, eu vou ficar feliz de saber, tá bom? Manda uma mensagem, a gente vai estar orando. Deus te abençoe, você decide, tá bom?